Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que parece muito familiar para quem acompanha a fé cristã, o discipulado. Uhum. Mas a proposta aqui é olhar por um ângulo que talvez a gente esqueça no dia a dia. A ideia de que o exemplo, sabe? A vida que se vive é a ferramenta mais poderosa de todas. Mais do que qualquer método. Exato, mais que qualquer palestra ou programa bem estruturado, e para guiar nossa conversa temos um artigo do presbítero Marcos Benedito que já começa com um soco no estômago, com a pergunta: como incentivar o discipulado se eu não sou um bom exemplo de Jesus a ser seguido? É uma pergunta forte. Muito. Então, nosso objetivo aqui é desvendar essa tese, a de que a força do discipulado não está no que a gente ensina, mas em quem a gente é. Tá falando sobre técnicas de discipulado, ou sei lá, os 5 passos para ser um bom mentor. Sim. A fonte nos obriga a olhar para o espelho primeiro. A conversa deixa de ser sobre o que fazer e passa a ser sobre quem ser. É uma inversão que redefine completamente o que significa influenciar alguém na fé, seja como um líder ou simplesmente como um amigo. Perfeito. Então vamos começar a desempacotar isso. O artigo não perde tempo, ele já nos joga no coração da questão. Uhum. Ele argumenta que a primeira pergunta não deveria ser como eu discipulo, mas sim quem a minha vida está refletindo. Isso já estabelece o tom, né? Totalmente. Não estamos falando de uma habilidade que se aprende num curso, mas de uma vida que precisa ser examinada. E para dar base a isso, ele vai direto na fonte, no chamado mais básico de Jesus em Mateus, que é um convite de 2 palavras: segue-me. Só isso? Só. Não foi ouça minhas palestras, não foi decore meus ensinamentos, foi segue-me. E seguir alguém implica caminhar junto, observar, ver como a pessoa reage nas curvas, nas subidas, torna tudo prático, relacional. Você tocou no ponto central do argumento. Essa ideia de seguir nos leva ao conceito-chave que o texto desenvolve, que é a imitação. Imitação. Sim, o discipulado, por essa ótica, é fundamentalmente um ato de imitação, não só de instrução. O autor usa aquela passagem muito conhecida do apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Que é uma frase ousada, né? É ousada, mas o fascinante na estrutura dela é a humildade e a clareza. Paulo não se coloca como padrão final. Ele não diz, me imitem porque eu sou perfeito. Verdade. Ele diz, olhem para mim, vejam como eu tento seguir a Cristo e façam o mesmo. Ele se torna uma referência humana acessível, justamente porque a referência dele é divina, é Jesus. É como se ele estivesse criando uma cadeia de exemplo. Cadeia de exemplo. Gostei desse termo. Mas ele também me levanta uma questão. Uma cadeia tão forte quanto seu elo mais fraco, né? Exato. Se Paulo ou qualquer líder é o elo, e a gente sabe que todo mundo é falho, essa cadeia não se torna inerentemente frágil. Como o texto lida com a imperfeição humana dentro desse modelo? Essa é a tensão fundamental, e a fonte aborda isso de forma bem direta. A chave está na segunda parte da frase de Paulo, como também eu sou de Cristo. Ah, claro. O modelo não é Paulo em si, mas a submissão de Paulo a Cristo. O que deve ser imitado não é a personalidade dele, mas seu esforço constante em se alinhar com Jesus. É por isso que o artigo adverte com tanta força sobre o perigo da incoerência. Certo. Se essa conexão com Cristo se perde, o elo se quebra. O texto é duro, diz que sem essa coerência o discipulado se torna vazio, frágil e até nocivo. Nossa. E aí vem uma frase que, para mim, resume tudo. Não se pode conduzir alguém a um lugar onde nunca se esteve. Se o guia não conhece o caminho, ele não é um guia, é só mais alguém perdido. Faz todo sentido. A credibilidade não está no mapa que você mostra, mas na poeira do caminho que está nos seus pés. Ok. Então, o alicerce é o exemplo. Mas, para dar peso a isso, a fonte vai direto às palavras de Jesus, certo? Sim, e essa é a parte mais forte do argumento. O autor nos lembra daquela pergunta cortante de Jesus em Lucas: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? É um confronto direto. Totalmente. Um confronto com uma fé só de palavras, uma fé que aplaude no domingo, mas não muda segunda-feira. Jesus está, na verdade, questionando a validade de um reconhecimento que não vira ação. E essa pergunta não vem solta, né?
O artigo conecta isso com o que Jesus diz logo em seguida. Exatamente. Logo depois dessa pergunta, Jesus conta a parábola dos dois construtores. É uma imagem muito poderosa. O homem prudente é aquele que ouve as palavras e as pratica. Certo, ele constrói na rocha. Isso. Já o insensato, ele também ouve. A informação ele tem, mas ele não pratica e constrói na areia. A fonte argumenta que aqui está o DNA do discipulado segundo Jesus, a prática. Entendi. O verdadeiro aprendizado não acontece numa sala de aula teórica, mas na oficina da vida, sabe? O discípulo aprende de verdade ao ver como seu mestre lida com a pressão, como perdoa, como serve. E o artigo dá exemplos muito concretos disso na vida de Jesus, o que ajuda a tirar a discussão do abstrato. Ele não deu só uma aula sobre oração. Os discípulos viam ele se retirando para orar. Exato. Ele não discursou sobre compaixão. Ele foi lá e tocou nos leprosos, o que quebrava todas as barreiras da época. E o mais impactante, talvez, ele não pregou sobre humildade e foi embora. Não. Ele pegou uma bacia, uma toalha, se ajoelhou e lavou os pés sujos de poeira dos seus discípulos. Essa imagem é de uma força absurda. É o ensino encarnado. E a fonte amarra essa sessão com a conclusão do próprio Jesus em João, depois de lavar os pés deles. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Mais explícito se isso impossível. Impossível. O método de ensino era o exemplo. Ele não disse, lembrem-se do que eu disse, mas façam o que eu fiz. Isso estabelece o padrão ouro. Certo, esse é o modelo perfeito. Mas o artigo mostra como isso se desdobrou na geração seguinte, que não tinha mais Jesus ali fisicamente. Sim, e o exemplo usado é a relação entre Paulo e Timóteo. O texto cita 2 Timóteo capítulo 3, que é uma passagem muito reveladora. Paulo escreve e diz: Tu, porém, tens seguido de perto a minha doutrina, modo de viver, propósito, fé. A ordem das palavras aí é importante, né? Crucial. Doutrina, o ensino, o que, vem colada em modo de viver, o como. No modelo que a fonte apresenta, essas duas são inseparáveis. O ensino correto precisa ser validado por uma vida coerente. O que nos leva, inevitavelmente, ao contraponto. O que acontece quando essa conexão se quebra? O artigo também fala sobre os maus exemplos. Sim, e ele usa as advertências duríssimas do próprio Jesus contra os líderes religiosos hipócritas da sua época. Traz aquela declaração de Mateus sobre os fariseus que é assustadora. Fazei e guardai tudo quanto vos disserem, porém não os imiteis em suas obras, porque dizem e não fazem. Pense no peso disso. É enorme. Jesus está dizendo, a teoria deles está correta, mas a vida deles a anula. É uma separação radical entre a mensagem e o mensageiro. E as consequências disso são devastadoras, imagino. Exatamente. A fonte argumenta que esse tipo de liderança que diz uma coisa e faz outra gera cinismo, frustração e, no fim, afasta as pessoas da fé. Sim. E aqui chegamos a uma das afirmações mais fortes e talvez mais tristes do artigo. Pessoas não abandonam o evangelho. Muitas vezes abandonam maus exemplos. Nossa, isso é de uma responsabilidade imensa. Gigante. Sugere que a falha não é na mensagem, mas na embalagem defeituosa em que ela foi entregue. A incoerência de um líder pode se tornar uma barreira intransponível. Essa frase tem um peso enorme. E me levanta uma questão prática. Será que a fonte explora o limite disso? Porque um bom exemplo inspira, mas um exemplo que parece perfeito demais, inatingível, não poderia causar o mesmo desânimo? Ótima pergunta. Aquela sensação de eu nunca vou conseguir ser assim, então nem vou tentar. É uma ótima pergunta. O texto não usa a palavra perfeição no sentido de nunca errar. Pelo contrário. Quando ele fala do discipulado interno, que é o próximo passo, ele enfatiza a prática do arrependimento e da humildade. Ah, entendi. Isso sugere que o bom exemplo não é um exemplo de perfeição sem falhas, mas um exemplo de como lidar com as próprias falhas. É o exemplo de alguém que reconhece seus erros, se arrepende e busca se realinhar. Talvez o exemplo mais poderoso não seja o de quem nunca cai, mas o de quem sabe se levantar. Entendi.
Isso muda tudo. Então, depois de toda essa análise, a sensação que fica é de uma responsabilidade gigante. O artigo oferece algum caminho para começar? Um primeiro passo prático? Sim, e é aqui que o argumento dá uma zerada fundamental. A fonte diz que o processo não começa com os outros. Não começa com a gente se inscrevendo para liderar um grupo. Certo. Começa no secreto, internamente. A ideia é que antes de se preocupar em guiar alguém, a pessoa precisa ela mesma ser guiada por Cristo todos os dias. O discipulado externo é um transbordamento do discipulado interno. E o que seria esse discipulado interno na prática? O texto aponta para as disciplinas espirituais clássicas, uma vida consistente de oração, o estudo profundo da palavra, não só para obter informação, mas para ser transformado por ela, a prática constante do arrependimento, como a gente já falou, e o cultivo da humildade. Essa é a base, é o trabalho de alicerce. Você não pode dar a alguém uma água que você não bebeu. Para sustentar essa ideia, a fonte usa outra citação de Jesus, de Lucas. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for feito será como seu mestre. Sim. A ênfase aqui parece sutil, mas é poderosa. O objetivo final não é só aprender do mestre como quem acumula conhecimento. O objetivo é se tornar como o mestre. Exato. É uma questão de transformação de caráter, não só de acúmulo de informação, e essa mudança de objetivo leva a uma mudança completa na forma de medir o sucesso. Como assim? O artigo conclui essa linha de raciocínio de uma forma muito provocadora. Ele diz que a pergunta final que importa não é quantas pessoas eu discipulo. Essa é uma avaliação quantitativa, focada em números. Em resultados externos. Isso. A pergunta que realmente importa, a que vai na raiz da questão, se torna: o quanto eu me pareço com o meu mestre? Isso tira o foco do nosso desempenho e coloca no nosso caráter. O sucesso, por essa perspectiva, é medido pelo fruto do espírito, não pelo tamanho da classe. É uma mudança de paradigma total. E o artigo encerra com uma série de frases curtas, quase como um manifesto que resumem tudo, né? Sim, é uma conclusão poderosa. Ele diz: discipulado não é discurso bonito, não é método, não é cargo. E então, a afirmação positiva: discipulado é vida, é testemunho, é exemplo. É a destilação de toda a tese. O discipulado acontece quase que por consequência. E ele amarra tudo com aquela passagem sobre deixar a luz brilhar para que os outros vejam as boas obras. A lógica é que uma vida transformada atrai, inspira e ensina por si mesma. Sem precisar de um palco. E tudo se resume naquela máxima final do texto. Pessoas aprendem mais com o que veem do que com o que ouvem. Sem dúvida, é uma perspectiva que coloca todo o peso da influência na nossa integridade do dia a dia. Exato. Tira o foco de eventos e programas e coloca na jornada silenciosa de cada um, que me deixa com uma reflexão final, um pensamento para quem está nos ouvindo. Manda. Se o discipulado autêntico é, como esta fonte sugere, fundamentalmente baseado na imitação de um exemplo próximo, relacional e observável, o que isso implica para a nossa ênfase moderna em métodos de ensino que são escaláveis, programáticos ou digitais? Boa pergunta. Como a natureza profundamente pessoal do discipulado, que depende de caminhar junto, pode ser conciliada com um mundo que, cada vez mais, prioriza o alcance em massa em detrimento da profundidade da relação? Fica aí a provocação.